eu percebo que quando eu atendo muitas vezes uma mulher, ela não faz ideia até dos direitos dela, né? O que ela tem de direito, ela vai perder a guarda se ela arrumar um namorado. Isso pode parecer tão maluco uma mulher, né? A gente em 2026 acredita que se a gente arrumar um namorado, a gente vai perder a guarda de uma criança, e como isso, às vezes, dentro de uma narrativa, dentro de uma história, né, de um relacionamento que coloca que incentiva esse medo nela e diz que isso é verdade, o quanto ela vai ficando cada vez mais desprovida dessa sensação da minha vida, do meu espaço e o meu corpo, né? Muitas vezes o corpo fala muito quando uma mulher está vivendo isso, não é? O que você percebe? Exatamente. E aí entra naquela parte do estresse crônico, né? Porque Uhum. ela começa a ficar triste e fica agoniada porque entra numa cadência, tipo, eu não vejo luz no De final. saída, né? Exatamente. E aí esse estresse crônico, ele começa a ativar o quê? As partes metabólicas, as partes inflamatórias. Sim. E aí o corpo dela realmente fica doente, físico e mente, né? Então eu acho que aí pode ter doenças psicossomáticas, Uhum. né? E precisam ser bem tratadas essas doenças e a desenvolver doenças fisiologicamente mesmo ali, né? Outros tipos de doença, né? Então a gente tem que analisar elas, qual que são as coisas prioritárias, né? Geralmente, o que ela vai pensar? No direito e no dinheiro, geralmente. Sim. E Nossa aí o que economista. acontece? Se tem criança, ela, ai, meu filho vai precisar comer, e ela se esquece um pouco dela enquanto tá nesse processo, né? Então, a equipe, ela tem essa funcionalidade de ativar o olhar dela, ela está dentro de uma situação, talvez demora, talvez seja mais rápido, isso depende de outros órgãos, mas ela vai conseguir passar, mas até ela entender que isso vai passar, é uma coisa assim, angustiante, e é onde a criança teve a fala. Porque a criança enxergou, né, no seu caso, Uhum. eu quero ir embora para tua casa, tia, não quero ficar no ambiente. Então, isso ela vai lembrar. Então, por isso que eu às vezes bato um pouquinho na tecla. A gente melhorando a vida dessa mãe, melhora, né, logo da criança. E manter essa criança também promovida dentro desse espaço multidisciplinar para que ela não repita Sim, outras principalmente o ações, né? padrão, né? Exatamente. Porque é isso que a gente quer quebrar com a Uhum. informação, né? E que talvez foi uma coisa, mas não precisa se repetir. Então, quando ela está nessa situação agravante, ela fica tão ativada que às vezes ela pode estar doente, ela percebe que não está bem, mas ela continua, porque ela Uhum. precisa sair da situação, né? Então, é isso que a gente precisa ter um ponto de informação, falar, olha, calma, não dá para ter muita calma, mas calma, tem um passo a passo para fazer. Você vai procurar tal coisa, depois vai para tal coisa, mas para você conseguir passar para isso, você precisa fazer movimento por você, precisa cuidar da sua alimentação para você Uhum. ficar forte, né? Forte, quando a gente diz, não é de músculo, nada, mas forte de forma mental, porque você tendo aquele tempo, mesmo na situação, você vai começar a encontrar, mesmo passos lentos, motivação para continuar adiante, né? Que é o que a gente tenta passar nas nossas informações. É importante se cuidar no processo, que não é fácil, para conseguir passar ele a longo prazo, né, Tati? Então, Sim. talvez não. Esse é o objetivo de a gente trabalhar de forma multidisciplinar. Porque se a gente cuida só de uma coisa, a gente desfalca as outras, Sim. né? Então, É como se a gente criasse uma ilusão de que um aspecto sendo atendido exclusivamente ele vai dar conta de tudo, né? E uma coisa que eu gosto muito no nosso projeto, né, é que quando a gente abraça uma mulher, né, quando a gente tá com essa vivência com a mulher, esses discursos de pressa, que eu acho muito legal que você está falando, que de alguma maneira é uma equivalência, né, à construção da atividade física, então, a construção da saúde. Não tem cedo, não tem tarde, tem o tempo que ela conseguiu fazer. Então, trabalhar essa questão, a gente entende que vem de uma urgência, e muitas vezes é uma urgência muito concreta, mas se ela pula alguma etapa, se ela não olha, né, não faz uma espécie de uma estruturação para poder sair desse relacionamento interno em primeiro lugar, ela fica nesses movimentos, né? A gente fala que tem uma pesquisa, né, que fala que num relacionamento abusivo, o que acaba acontecendo? Uma mulher, ela tende
a ir e voltar, a romper esse relacionamento em média 18 vezes Nossa. antes de realmente terminar. Então, se uma mulher, né, conta, olha, já terminei 16 vezes e voltei. Qual que é o olhar que muitas vezes ela é recebida? Né? Qual é esse julgamento que acontece? Então, a gente, dentro do grupo, uma coisa que eu gosto muito é pensar que a gente entende que tem um tempo das coisas, né? Mas é um tempo do próprio processo dessa mulher. Então, quando a gente também trabalha nessas camadas multidisciplinar, até que a gente fala que é a parte que a gente mais gosta, que é a parte que a gente mais quer que ela chegue, que é o e depois, né? E agora a Maria, onde a gente também vai acolher essa mulher no depois, né? Que é essa vivência dessa... Porque geralmente a gente vê que as estratégias, vamos colocar assim, são até ela sair, né? Mas ninguém fala depois que ela sai. O que acontece com essa mulher? Às vezes ela saiu, porque ela correu, ela se salvou, mas como vai ser a inserção dela no mercado de trabalho? Como é que vai ser a convivência, muitas vezes, se ela tem filhos, né? Com esse ex-marido, mesmo no campo do direito, como é que vão ser as questões de visita, como é que vai ser a vida dela íntima, inclusive, né? Emocional. Como é que ela fica? Né? Tem muito trauma? Com certeza. Quantas mulheres, muitas vezes eu acompanho no consultório, que saíram da relação. Pronto, né? Como se parasse, não, pronto.